Pessoal, estamos juntos de novo? Vamos continuar? Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula de exercício. A gente vai dar continuidade. Bom, você deve estar assim. Everton, esses exercícios você está falando 3, 2, 4 exercícios? Meu amigo, não adianta eu pegar esse livro todo aqui e ficar falando com você. 13, letra B. 12, letra D. 11, letra A. Não adianta. Isso aí, o gabarito te passa. Eu preciso que você faça a questão e qualquer dúvida do porquê que você marcou aquela questão, eu consiga resolver aqui com você, ou pelo menos te ajudar a resolver. E aí eu deixo aberto para você um elo entre nós dois. O Prolabora está à disposição para enviar as dúvidas para mim de qualquer exercício desse material para que eu possa tirar para você. E eu espero mesmo, que antes dessa prova possamos nos encontrar. E estando aqui no Prolabore, pode me parar nesse corredor, pode me chamar que eu vou responder essa questão para você de dúvida antes da prova, certo? Então, fique tranquilo. O que você não pode pensar é no perder da qualidade, né, na questão do exercício ser aqui explicado. Tranquilo? Vamos continuar? A gente continua pela questão 12. E a questão 12 que caminha cronologicamente aqui com esse material, perfeito? Na 12 você tem uma prova do EAP. Everton, você acha que é interessante eu estudar para questões de provas internas? Eu não só acho interessante, não, eu tenho certeza, meu amigo. Os mesmos que elaboram essa questão aqui, ó. Opa. Os mesmos que elaboram essa questão do CFO que foi feita na aula passada, elaboram essa. A diferença é que você vai poder ser cobrado dessa no CFO. E se você não fizer essas provas internas, você não vai lembrar do assunto. Tranquilo? Então diz aqui, marque a correta quanto às atribuições da Polícia Judiciária Militar, ainda tratando desse assunto, e sua regulamentação. Bom, o artigo 8º é que fala de atribuições da Polícia Judiciária Militar. Então, um enunciado desse já recai a você a pensar principalmente no artigo 8º. E aí a gente tem apurar apenas os crimes previstos no Código Penal Militar. O quê? Mas está aí o ponto de prova. Esse apenas fazendo sacanear tudo. Pois você vai ter crimes dentro da conjuntura, inclusive da 13491 de 2017, que mudou o artigo 9º, que mudou o inciso 2º, que você tem que lembrar que agora você tem propriamente militar, impropriamente militar e crimes militares por extensão. Que agora eu vou pegar um crime lá do Código Penal Comum, mas vou ter que apurar ele pelo processo penal militar, pois agora ele está previsto no inciso 2º, e insere-se numa das alíneas, né? Bom, então não é apenas. B, se ao término do inquérito policial militar verifica-se causa de absolvição, a autoridade delegante arquivará o procedimento por despacho não ratificador. Pensa só, você tem aqui o término do inquérito e analisa-se ali causas de absolvição ou necessariamente alguma inexistência do crime por essa causa de absolvição, por essa excludente de licitude, né? Então, a autoridade delegante, que é o comandante, que é a autoridade polícia judiciária militar, arquivará o procedimento por despacho não ratificador. Meus amigos, não confundam as coisas. Arquivar procedimento, e o inquérito é um procedimento administrativo, é lá na Justiça Militar. Ó, é para gravar o que eu estou falando. A prova vai tentar te induzir a algum tipo de situação que esse inquérito não vai para lá, para a Justiça Militar. Quer ver? Militar que pratica amparado excludente de licitude, militar que pratica amparado excludente de punibilidade, excludente de crime, a absolvição. Não vai nessa, não caia nessa. Você tem que lembrar que esse inquérito tem que ir lá para a Justiça Militar. Perfeito? Bom, e esse tal de despacho não ratificador? Isso é procedimento
administrativo do APF numa circunstância que o comandante verifica a não conduta ali, a conduta ali amparada nas excludentes de licitude vinculada a uma ação legítima. Então, o que ele está dizendo, esse comandante, quando ele faz um ratificador? Olha, esse militar matou aquele indivíduo, esse militar feriu aquele indivíduo, lesionou aquele indivíduo. Porém, foi na concepção da elaboração do auto, verificou-se por essa autoridade de Polícia Judiciária Militar as condições ali da conduta, amoldando-se na excludente licitude, certo? Na condição da inexistência de crime. Bom, e aí ele não ratifica, quer dizer, ele não mantém aquele indivíduo em flagrante até a análise do judiciário militar. É isso que ele está fazendo. O que a delegada da Polícia Civil já faz há muito tempo, certo? Não impus a prisão em flagrante diante das situações aqui e tal. Pronto. Se lá no judiciário verifica-se que há ali a necessidade de uma manutenção de prisão, já passa a ser a ordem da prisão preventiva. Tranquilo? Né? Te ajuda em alguma prova isso aqui que eu falei. Aliás, em algum tema, né? Bom, C. Apurar os crimes previstos na legislação penal cometidos por militar da ativa contra militar na mesma situação. Everton, mas tem isso inserido no artigo 8º em nenhuma linha. Por que ela é a correta, meus amigos? Ela é a correta porque o que a prova fez de forma maliciosa? Ela pegou uma prática, uma conduta que amolda-se claramente no inciso 2º, que é a linha A, tá aqui, né? Ativa contra ativa, não é isso? E falou que cabe à Polícia Judiciária Militar apurar os crimes previstos na legislação penal cometidos por militar da ativa com a ativa. Bom, é exatamente o novo inciso 2º. Lembre-se, a prova é de 2018. Já tinha se alterado o inciso 2º. Tá? É isso que eu falo com os alunos. CRS, meus amigos, cobra atualização, mas é na risca. Em algumas aulas, né, em outros locais que me exige ali as aulas de penal comum, por exemplo, que eu dou também, eu falo muito isso. O que você está esperando para ver quais foram as mudanças do Código Penal em 2019? Que foram antes do seu edital. 2018, 2017. Esses temas são relevantes porque a sociedade mandou mudar agora no Código. E não seria diferente aqui, pelo penal militar, que altera-se tão pouco, tão menos do que no penal comum. Então, meus amigos, olha só, esse C é crime militar por extensão, aqui, ó. Apurar crimes previstos na legislação penal, seja ela qual for, está lá no enunciado do inciso 2º, cometidos por militar da ativa e da ativa, a linha A. Correto. B. Para todo auto de prisão em flagrante por crime militar, a autoridade deverá instaurar inquérito policial militar que prosseguirá com as investigações. Mas não mesmo. Você tem que lembrar que o artigo 26, ele tem as condições de dispensa do inquérito. E uma delas diz exatamente que o APF pode ser a condição de dispensa do inquérito. Basta necessariamente utilizá-lo com aquilo que foi apurado, salvo os exames de corpo de delito, né, os exames periciais que a gente já definiu na questão anterior. Perfeito? Então, como correto, nós temos a linha C da questão número 12. Vamos para a 13? 13. Marca alternativa correta. O inquérito policial militar é iniciado mediante. Pessoal, isso é questão que despenca, sabe por quê? Mas despenca que nível? Isso aqui, ó, essa questão do EAP, prova interna nossa, ela é praticamente uma cópia de uma questão que já cobrou para, lembre-se, advogado-geral da União, lá na AGU. Cobrou, porque parece ser banal, mas não é. Por que eu estou dizendo isso? O artigo 10º, o enunciado dele, o caput dele,
é primordial, porque é ele que diz como é que começa o inquérito. E nas alíneas, né, ali nos incisos, ele cita, aliás, nas alíneas mesmo, né? Ele cita as autoridades que irão ter ali competência para a instauração do inquérito. Entenderam? Então, veja só que importante isso. O Everton, ali tem autoridades que não têm competência da Polícia Judiciária Militar. E isso não tem. Mas eles têm competência para mandar instaurar o inquérito. Essa é a questão do artigo 10º. O artigo 10º tem só autoridades nas alíneas que podem mandar instaurar o inquérito. Certo? Perfeito? Mas somente uma, a linha A, que é de ofício. Quer dizer, é aquela que é a autoridade competente de ofício para instaurar. As demais vão a ela para instaurar esse inquérito. Certo? Aí vem o ponto de prova também importante. Se é no caput que está dizendo como é que ele começa mediante portaria. E é assim que é o título lá. O inquérito é iniciado mediante portaria. Aí vem, de ofício, autoridade, certo? Então, olha só a resposta. O inquérito policial militar é iniciado mediante. Ou seja, ele queria o final daquele caput do artigo 10º. Mediante decreto. Pronto, já era. Não tem decreto para mandar instaurar isso. Mediante portaria. Opa, mediante portaria. Mas aí ele vai acrescentando uma pessoa que não está inserida nas alíneas, em virtude de requisição da Advocacia Geral do Estado. Não tem. Não tem essa autoridade lá. C, por decreto, por decisão do STM. Decreto de jeito nenhum. Portaria, ó, já foi. Bom. De ofício, opa, só pode ser uma autoridade. Ali na A, quer ver? Pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrida infração penal atendida à hierarquia do infrator. Pronto. Resolvido. Ô, Everton, mas eu sou militar, cara, eu tenho dúvida disso. E para o civil, então, imagina a dúvida que ele tenha. Se eu tenho sou dois militares que trabalham na área do batalhão, do 99 batalhão, se eles vão lá na área do 98 batalhão e acabam por fazer ali uma conduta de crime militar, quem que instaura esse inquérito? Bom, se você levar o processo penal militar à risca, para prova, a resposta é para prova, a resposta é para prática, portaria de ofício pela autoridade militar cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração. Então foi lá que ocorreu a infração? Foi lá que ocorreu aquele fato? Vai ser a autoridade daquele batalhão. Perfeito? Edson, mas se esse fato ele ocorre no 98, eu sou do 99, ocorreu no 98. É o comandante do 98, então, de ofício? É. Mas se o fato inicia lá e termina, e cria um resultado no meu, no 99, você vai lembrar do lugar do crime. Você vai lembrar que pode ser lá, no local da ação ou no local do resultado. Tranquilo? Dá para entender isso aí, hein? Bom, então nós temos como correto a letra D. Perfeito? Bom, vamos agora para 14, que é a do EAP também de 2018. Assinale a correta. Independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido durante as investigações policiais, improrrogavelmente, até 30 dias, comunicando essa detenção à autoridade judiciária competente. Meus amigos, isso aqui é artigo 18, certo? E você está olhando ali na condição do parágrafo único, exatamente esse improrrogável. Improrrogável. Essa questão do independente flagrante delito aí, tá certo? Tá certo. Você tem que lembrar o seguinte, o restante do termo direciona exatamente aquilo que tem que ser, que é o indiciado. E fala-se exatamente que é durante as investigações policiais. Bom, se isso pode soar errado, e poderia ser cabível de recurso, né? Ah, não, a investigação policial é a investigação do encarregado e tal. Não, tudo bem, acho que até viável. Mas aqui, ó, improrrogável,
Pode ser prorrogável. Tá? O parágrafo único está dizendo exatamente isso. B. Se, no curso do inquérito, o seu encarregado verificar a existência de indícios contra o oficial de posto superior ao seu, ou mais antigo, deverá dar andamento aos trabalhos de apuração, haja vista a natureza inquisitorial e a dispensabilidade do inquérito. Meus amigos, de jeito nenhum. Lembre-se de uma das bases da condição do militarismo, hierarquia. Então, eu não posso, e eu digo que esse parágrafo 5º do artigo 10º chama-se parágrafo do UFA. UFA para você, futuro oficial. Você está lá apurando, está no inquérito, você é o encarregado. Percebe que a testemunha falou assim, mas quem fez isso aí foi o major. Eu disse, o quê? Foi o major. Como? Disse, sério? Isso mesmo? É a hora que você tem para, de acordo com o artigo 10º, parágrafo 5º, considerando que há um envolvimento de um oficial superior, major de polícia, nas apurações do fato, conforme folha tal, dado pela testemunha tal, que relatou isso, encaminhe os autos para que seja designado outro encarregado superior hierárquico desse envolvido. Ufa! Passou o inquérito. Só que você tem que lembrar. Você passa o inquérito ali, vai na sessão de justiça e disciplina, já recebe outro. Aí esse pode ser que não dê bom assim, né? Então não adianta, não vai ter escapatória. Beleza? Bom, no curso do inquérito, a testemunha não será... Opa, eu tô falando... Peraí, gente. Agora que eu tô vendo aqui, eu tô falando da 14, mas eu tô na 15. Deixa eu acabar a 15 aqui, desculpa. Falei a letra A do improrrogável, falei a letra B aqui do andamento dos trabalhos e falei da linha A e linha B. Então, desculpa aqui, tá, gente? Eu só passei uma vez, era duas. Então, vamos lá. Vamos para o 15, tá? Estamos no 15. Letra A, improrrogavelmente, artigo 18, parágrafo único. Linha B, artigo 10, parágrafo 5º. E na linha C, nós vamos falar agora. No curso do inquérito, a testemunha não será inquirida por mais de 6 horas. Tem que lembrar, não será inquirida por mais de 4 horas, perfeito? Consecutivas. Sendo-lhe facultado o descanso até de meia hora, aqui está certo, sempre tiver prestar declarações além daquele tempo. Então, aqui é uma questão típica de CRS. Trocar o 4 horas, que é o correto, por 6. Essa aqui é uma típica, viu? Bom, a linha D, a autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, embora conclusivo da inexistência de crime e de inimputabilidade do indiciado. E aí eu gostei de ter colocado a questão, o artigo 24 certinho, para te lembrar o seguinte, a inimputabilidade do indiciado não é você que define essas condições da não a ação penal, tá? Então, mesmo que se determine-se ali, né, um ato de inimputabilidade, deve-se recair à Justiça Militar essa análise para ação penal. Então, o inquérito não pode ser, não vai ser, porque é proibido o arquivamento pela autoridade, mas também não vai mudar nenhum trâmite desse inquérito. Vai ser encaminhado para lá, relatando, o próprio autoridade de polícia judiciária, o comandante, relatando que, diante da circunstância, ele encontra-se internado, ou ele tem demonstrações ali de inimputabilidade. Não tem problema, só que isso é só uma sugestão de conclusão. Perfeito? Então, a correta é a linha D. Perdão, vamos voltar para 14, porque ela também faz parte do nosso assunto. E ela já foi cobrança de prova dentro da PM e ela tem temas importantes, né? Bom, o inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configura crime militar e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, com finalidade precisa administrar elementos necessários para a postura da ação da... Literalmente. Tá perfeito. Isso aqui é o artigo 9º, ó. É isso aqui que eu estou pedindo a vocês. Escrever na frente desse inciso primeiro aqui das assertivas, artigo 9º do processo penal militar. Beleza? Bom. 2. A testemunha não será inquirida por mais de 6 horas. Opa, foi ótimo ter feito a 15. Olha aí. 2 questões do mesmo ano para EAP de primeiro sargento. A diferença? Uma para o quadro de polícia, quadro operacional, né? Quadro de praças operacionais, e no 15, quadro de praças especialistas. Olha só, no mesmo ano.
Bem provável não, eu tenho certeza. Prova no mesmo dia. Então, necessariamente cobrando o mesmo tema. Perfeito? Então, vamos lá. Colocou 6 e, na verdade, são 4 horas. E aqui acrescentou o restante, né? O depoimento que não ficar concluído às 21 horas? Não, 18. 18 horas tem que encerrar, certo? Para prosseguir no dia seguinte, em hora determinada pelo encarregado do inquérito. Perfeito? Está errado essa 2 e bem errada. 3. Independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido durante as investigações policiais até 30 dias, por mais 20 dias pelo comandante da região do Distrito Naval, mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito e por via. É o artigo 18, literalmente. E quais são os pontos importantes dele? Fala do independente do flagrante, chama-se o indivíduo de indiciado, dá-se o nome de investigação policial, né, do próprio encarregado, e a prorrogação por 20 dias. Aí fica lá embaixo, lá embaixo, presta atenção lá, ó. Mediante solicitação fundamentada do encarregado. Perfeito? Então, é importante lembrar que esse encarregado está envolvido em toda essa questão da detenção do indiciado. Everton, detenção do indiciado, eu tenho isso como uma possibilidade de prisão preventiva? Não. É diferente. Certo? São diferentes. Detenção do indiciado para prisão preventiva. Bom, se por si só for suficiente para elucidação do fato e sua autoria, o auto de flagrante delito constituirá o inquérito dispensando todas as outras diligências referentes ao caso, mesmo aquelas que deixam vestígio. Opa, é exatamente o salvo os exames periciais e os que deixam vestígio. Por favor, não esqueçam disso. Eles são essenciais. O flagrante não cobre essas circunstâncias. Então, como correto, nós vamos ter aqui o inciso 1 e 3. E agora a gente volta à cronologia certa, né? A gente vai lá para o 16. Ah, não, para o 18, né? 18. Espera aí. Estou balançando essa folha aqui, pô. (18) O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, tá certinho? Tá. Sumária de fato, que nos termos legais configure crime militar de sua autoria. No que tange ao inquérito, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, marque a alternativa correta. Então, vamos lá. O inquérito poderá ter início mediante portaria. Opa, até aqui é isso mesmo, mediante portaria. Por delegação da autoridade militar superior, que se tratando de urgência, poderá ser feito por via telegráfica, sendo confirmada posteriormente mediante ofício. Exatamente o artigo 10º, a linha B, a literalidade dele, certo? Então, ele vai ter uma portaria gerada pela questão da delegação, certo? Que será confirmada mediante um ofício que essa autoridade superior encaminha pela determinação dele. Então, ele determina aquela autoridade de ofício a apurar, a instaurar, e ele manda esse ofício, inclusive, posteriormente. Tá? Por isso que aqui fala, pode ser feito via telegráfica e tal, porque se ele observa isso, ele faz essa condição. Everton, me dê um exemplo. Imagina o comandante-geral está vendo na televisão uma imagem que ele verifica ali ter uma condição de crime, que traz uma urgência para ser apurado, ele liga para o comandante do batalhão e envia uma mensagem, fala com ele que está enviando uma mensagem institucional, né, que hoje a doutrina estabelece como a analogia telegráfica, e manda ele instaurar um inquérito mediante portaria. Perfeito? O inquérito policial militar que for conclusivo da inexistência de crime ou imputabilidade do indiciado poderá ser arquivado pela autoridade militar? Só faltou o não para estar certo aqui. Não poderá. Aí estaria certo. Vocês já perceberam o tanto que o CRS gosta desse artigo 24? Depois, no final de nossas aulas de exercício, eu vou falar com você alguns temas do processo penal militar que você não pode deixar de saber ele em detalhes. Perfeito?
Bom, aí os outros, eu posso saber? Claro que você tem que continuar sabendo, mas eu quero, tipo, te dar um norte de importância em alguns temas, beleza? Vamos lá. A designação do escrivão para o inquérito policial militar, em hipótese alguma, caberá ao encarregado, sendo determinado apenas pela autoridade elegante, sendo que, no caso não o faça, o inquérito será realizado apenas pelo seu encarregado, que ficará com o encargo do escrivão do procedimento. Não tem essa possibilidade, beleza? Dele ficar sozinho para fazer esse inquérito. Ou o comandante, né, de acordo com o próprio artigo 11, ou o comandante, ao instaurar o inquérito mediante portaria, já designa o escrivão, ou não designando, ele, o encarregado, poderá. Perfeito? Sem problema nenhum. Linha D. Aliás, já falei ela. Então, o correto aqui é que... Deixa eu ver se eu coloquei todos. Ah, tá. Coloquei a linha C aqui também, ó. No caso de arquivamento do inquérito policial militar, não caberá a instauração de novo procedimento em nenhuma hipótese, e caso seja necessário, o inquérito será reaberto por ordem da autoridade militar. Pessoal, lembre-se. Aqui eu estava lá saltando a linha C aqui, ó, pequenininha. Esse caso aqui é aquele caso de um novo inquérito, certo? Então, vai ter um novo inquérito, mas não tem instauração de novo inquérito, não. Tá? Por quê? Porque o juiz e não a autoridade militar que vai ter ali a instauração do novo inquérito. Então, vamos lá. Deixa eu explicar isso aqui para ficar claro. O comandante, a autoridade do judiciário militar, não vai instaurar um novo inquérito sobre aquele fato. Certo? Perfeito? Tranquilo? Entenderam isso? Não vai. Ele não pode reabrir o inquérito. Então, já acabou, já arquivou, não pode reabrir. Pronto. Se houver novas provas, ou que insira terceiros ou autores sobre aquele fato, pode o juiz determinar o encaminhamento dessas novas provas, desses fatos, ao Ministério Público, o qual irá ali, mediante o próprio artigo 10º, requisitar a abertura de um novo inquérito. Perfeito? Requisitar a abertura de um novo inquérito. Aí, assim, instaura-se um novo inquérito. Tranquilo? Bom, então, a letra correta nesse 18 vai ser a letra A. Agora, a gente vai para o 20. O 20, pessoal, lá da PM de Sergipe, você tem aqui, ó, assinale a alternativa correta sobre a Polícia Judiciária Militar. Aí, rapidão, olha aqui para você ver que análise, ó. Eu acho que ela pode ser questão de prova, que ela pega um pedacinho da doutrina, mas fica simples, ó. Traz de polícia preventiva? Polícia Judiciária Militar? Não. Ela não previne crime militar. Traz de uma polícia desenvolvida por órgão do Poder Judiciário? Mas não mesmo. Primeiro, porque ela não tem nada a ver com o processo. E segundo, que ela está ali para apurar o fato crime, para trazer elementos necessários para a ação penal. D. Os procedimentos por ela produzidos são procedimentos judiciais? Você já aprendeu em questões anteriores que são procedimentos administrativos, pré-processuais. E aí vem o B, que é a correta, né? Atua após a eclosão do ilícito penal. Está correto. E por que a doutrina diz que está correto? Porque só tem sentido um inquérito policial militar ser aberto se há ali indícios de autoria ou de fato crime. Né? No caso, fato crime militar. Perfeito? Então, linha B. Vamos fazer mais um. E é um lá da Marinha de 2018. Esses de a linha E não é bem a base do CRS. Tudo bem. Mas quando a gente percebe que são questões que podem, qualquer uma dessas alíneas, cobrar na sua prova, a gente acaba trabalhando aqui também sem problema nenhum, até porque é do mesmo tema, né? De acordo com a processo penal militar, assinale a opção, e é por isso que eu coloquei ela, incorreta. Tá aqui, ó. Eu quero a errada. Vamos lá. Se entender necessário, o encarregado do inquérito solicitará, dentro do mesmo prazo ou sua prorrogação, justificando a decretação da prisão preventiva ou de menagem do indiciado.
Perfeito. Artigo 18, parágrafo único, fala exatamente isso. Lembrando, senhoras e senhores, que esse parágrafo fala assim, ó, essa parte final que eu quero que você risque, aqui, ó. Decretação da prisão preventiva ou de menagem do indiciado. Ele pode solicitar isso aqui, beleza? Bom, Everton, mas isso aqui tem a ver com a detenção? Por isso está no 18? Não tem nada a ver com a detenção do indiciado, não. Detenção do indiciado, quem faz é o encarregado. Como assim? Everton, o encarregado é que detém o indiciado? Ele não tem que pedir autorização para o juiz, não. Ele tem que comunicar ao juiz que fez isso. Olha o poder do encarregado num crime propriamente militar que um indivíduo está indiciado. Certo? Agora o parágrafo único fala que ele pode solicitar menagem do indiciado ou prisão preventiva. Lembrando que menagem você tem intramuros e extramuros. Né? Bom, B. As testemunhas do indiciado, exceto caso de urgência inadiável, que constará da respectiva sentada, devem ser ouvidos durante o dia, em período que medeie entre 7, tá certo, e às 17, não vai que esse horário aí administrativo não, é 18, perfeito? Tá errado então, letra B. C. O inquérito poderá ser dispensado nos crimes contra a honra quando decorrem de escrita ou publicação cujo autor esteja identificado. Isso é o artigo 28, que fala dele, fala da possibilidade do falso testemunho, fala que já todas as condições ali de provas do flagrante já está ali definida, pode dispensar. Os autos do inquérito poderão ser devolvidos à autoridade policial militar por determinação do juiz antes da denúncia para preenchimento de formalidades previstas no Código de Processo Penal Militar ou para complemento de prova que julgue necessário. O artigo 26 fala exatamente assim. Você tem a condição do Ministério Público para ter mais diligências e você tem esse lado que é o juiz. Quando ele precisa de mais coisas só para completar ali, para ter as formalidades previstas, perfeito? Para denúncia. O arquivamento de inquérito não obsta à instauração de outro se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa, ressalvado o caso julgado e os casos de extinção de punibilidade. Bom, esse é mais uma vez o artigo 25, e aqui é importante lembrar o seguinte. Você lembra que na questão anterior eu falei das situações lá de novas provas em relação ao fato, né? E a condição de terceira pessoa e tal? Pois é, nessa questão eu deixo para falar essa segunda parte, ó. Ressalvados o caso julgado e os casos de extinção de punibilidade. Por quê? Coisa julgada e extinção de punibilidade, dá a extinção de punibilidade aí, morte do agente. Essas situações, prescrição, essas situações, se houver uma delas, coisa julgada ou essa extinção de punibilidade, não terá novo inquérito. Everton, mas espera aí, e se já tiver coisa julgada e que a cara era inocente? Você vai ter nulidades do processo. Você vai ter aquele processo em condições nulas e vai voltar o processo, retornar nas condições todas que foram anuladas, recomeçando aqueles atos. Então, se já tiver tido coisa julgada, necessariamente volta-se esse processo e aplica-se aquele então que era realmente o culpado e tal. Aqui é só para dizer, olha, não tem necessidade de novo inquérito depois da coisa julgada ou da extinção de punibilidade, é só retornar na nulidade ali do processo e continuar se tiver algum tipo de nulidade, certo? Essa é a questão. Senão, imagina, como que teria a questão das próprias condições do processo penal militar de ali aplicar a coisa julgada. Então, não teria nunca coisa julgada, né? Bom, então, pessoal, diante dessa circunstância e dentro dos nossos tempos aqui partilhados, né, de 30 minutos para fazerem os exercícios e não ficar cansativo, a gente encerra por hoje mais uma vez, mas eu deixo claro que durante todas essas aulas de processo penal militar exercício, nós vamos tratar dos temas do edital. Então, nós estamos tratando aqui aos poucos dos temas, vocês estão vendo que a gente vai caminhando, cada hora falando de assuntos diferentes, até chegarmos em todos os demais assuntos ali do edital, beleza? Fiquem todos com Deus, até a próxima, um abraço para todo mundo aí.